como igreja, e eu tenho certeza que nós iremos viver isso para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Pronto. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Juízes, tem gente que falou, vixe, eu ouvi daqui. Quando assim é Mateus, João é tranquilo, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, né? Mas Juízes, tem gente coçando a cabeça falando, e está na Bíblia? É? Tá na Bíblia. Juízes, amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, amém? Vai nessa ordem aí, que você chega lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 1, coloca para mim, já está aqui, amém? Abra o teu coração, abra a sua mente, abra a sua alma e deixa o Espírito de Deus falar com você. Você que está nos assistindo pela internet, parou de subir a plaquinha ali, por isso que eu esqueço de falar às vezes com o pessoal. Você que está nos acompanhando pela transmissão, não pôde vir ou ainda está viajando, ou você que é de outra cidade, outro estado, como acontece, que Deus te abençoe aí onde você está. Declaro que essa mesma unção que está aqui alcance você com a mesma intensidade para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, vamos ler? Diz assim, Juízes 1. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo, foi o que eu falei, 11. Falha nossa, irmão, acontece. Eu estou lendo aqui, estou ouvindo flap. Falei, gente, esse povo é ruim de endereço demais, não está achando a Bíblia. Juízes 11, viu pessoal aí? Vocês que me... Eles colocaram certo? É porque eles... que vocês estão ligados aí na... Isso é nem para ter avisado, hein, Vaso? Você podia ter falado, ô pastor, tá errado aí, santo. Vigia, viu? 1 mês de banco pra você. Brincando, Luquinha. Amém, Juízes 11. Agora sim. Não quero mais ouvir barulho de flap, viu? No meio da leitura. Vai lá. Juízes 11. 1. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e os seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi e disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité, vocês não me odiavam, não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade, venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Amém? Olha aqui para mim, o tema de hoje é, Deus não desiste de você. Olha para esse vaso que está ao teu lado, pega no braço dele com carinho e fala assim, não importa o que aconteça, Deus não vai desistir de você.
Isso significa que Deus vai apoiar meus erros? Não. Isso significa que Deus vai passar pano para mim? Não, de forma nenhuma. Mas existe uma coisa que Deus não vai fazer, que é desistir de você. Quem está comigo aí diz amém. Nós acabamos de ler a história de Jefité, um guerreiro. E o texto que nós lemos, presta atenção. O texto começa apontando as qualidades de Jefité. Nós lemos, o texto diz assim, olha, Jefité, um guerreiro valente. Então primeiro ele diz que Jefité era um guerreiro, depois diz que ele era um guerreiro hábil, ou seja, habilidoso naquilo que fazia, diz que ele era corajoso. Primeiro a Bíblia vai mencionar as qualidades, mas logo depois, a Bíblia começa a mencionar as coisas que deram errado na vida de Jefité. Porque olha aqui para mim, todos nós, em algum momento, demos errado em alguma parte da nossa vida. Sim ou não? Me ajuda aí, Vaz, sim ou não? Todos nós em algum momento, irmãos, temos coisas no passado que não nos orgulhamos. Mas a grande questão é que nós não nos tornamos o nosso erro. Você não se tornou o seu erro, diga aleluia. Erramos, falhamos, fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Mas isso não define quem somos e não define o nosso futuro. A Bíblia começa falando das coisas boas de Gileade, mas como cada um de nós, ele também tem coisas ruins, e a Bíblia vai começar dizendo, mas Jefité, ele tinha tudo para dar errado. Primeiro que a Bíblia menciona, ele era filho de uma prostituta. Segundo, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal. Ou seja, o pai dele teve um envolvimento amoroso fora do casamento e o teve. Por isso os irmãos o expulsam e dizem, você não vai tomar parte da nossa herança, porque você é filho de outra mulher. Ou seja, um sentimento de rejeição começa a tomar conta da vida de Jefité. Quem está comigo ainda diz amém? Ele foi expulso pelos seus irmãos por causa disso. A Bíblia diz que ele foi morar em Tobi. Sabe o que significa a cidade de Tobi? Lugar de fracasso. Diga comigo assim, Tobi significa lugar de fracasso. Porque é isso que muitos de nós fazemos quando coisas dão erradas. Quando aquilo que nós planejamos com as melhores das intenções não acontecem, a gente decide a morar no lugar de fracasso. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que está vivendo exatamente isso hoje, que já falhou e falhou e falhou tanto, que as pessoas à sua volta o rejeitaram tanto, que ele decidiu habitar nesse lugar de fracasso. Mas olha aqui para mim, deixa eu te falar, Deus colocou uma palavra no meu coração para mim ministrar para você e dizer, você não é seu erro, não importa o que você tenha feito, você não se tornou o seu erro, ainda há esperança para você, diz o Senhor. Jefité vai morar em um lugar de fracasso. E se não bastasse, a Bíblia diz que quando ele chega em Tobi, um bando de vadios. Eu gosto dessa tradução, que ela é bem moderna, né? Filho de uma prostituta, um bando de vadio. A Bíblia diz que um bando de vadio se une a ele e começa a caminhar com ele. Ou seja, quando parecia que não tinha mais nada para dar errado, agora chega um bando de gente que não prestava, falou assim, nós queremos andar com você. Esse era o contexto da vida de Jefité. Quem está comigo ainda diz aleluia. Agora presta atenção, se Jefité fosse olhar à sua volta para definir a sua vida, ele só veria caos e desordem. Se Jefité fosse olhar, sou filho de um relacionamento extraconjugal, não tenho direito à herança, não tenho família, não posso contar com meu pai, não posso contar com a minha mãe, não tenho irmãos, meus irmãos me expulsaram da cidade, os príncipes da cidade apoiaram meus irmãos quando eles foram me expulsar, eu fui morar em um lugar de fracasso e como se não bastasse, agora perto de mim tem um bando de vadios. Qual é a perspectiva da vida de alguém como Jefité? Qual é a perspectiva de alguém que está vivendo essas coisas? Se ele fosse olhar para a vida dele, como ele definiria a vida dele? E essa é a grande pergunta. Jefité não tinha amigos, porque os amigos que ele tinha, a Bíblia diz que era um bando de vadio, não tinha irmão, não podia contar com o pai, não podia contar com a mãe, Jefité não tinha apoio em lugar nenhum. E agora deixa eu trazer isso um pouco para o pessoal, para mim e para você. De que maneira você define a sua vida? De que maneira, de qual forma
você define a sua vida? Será que você define a sua vida através do meio familiar? Você fala, não pastor, eu venho de uma boa família, eu venho de uma família que tem uma boa reputação, então a minha família tem um nome na cidade, então eu tenho em algo aqui que eu posso me apoiar. Jefté não tinha, a família dele era completamente destruída. Talvez você fale assim, não pastor, minha família também não é muito legal, mas eu tenho bons amigos, eu tenho amigos de verdade, eu tenho amigos dos quais eu posso contar. Deixa eu te dizer, Jefté não tinha. Rodeado em volta dele estava um bando de vadios. Ou será que você define a sua vida pelos erros e acertos? Se Jefté fosse definir a vida dele pelos erros e pelos acertos, ele estava enrolado, irmão, porque ele estava vivendo o pior momento de sua história. Eu não sei qual momento da sua vida você está vivendo, mas eu acredito que se Deus trouxe você aqui nessa noite, é para dizer para você que existe esperança para você. Existe uma chance, existe uma maneira, existe uma mão estendida para te tirar desse lugar que você está. Quem está me entendendo aí diz amém. O que é que define a sua vida? Não é amigos, não é erros e acertos, porque todos nós aqui já erramos. Já acertamos, mas também já erramos bastante. O que é que define a nossa vida não é o meio familiar. Então o que é que define a nossa vida? Olha aqui para mim. O que define a minha e a sua vida é o propósito de Deus para ela. O que define a sua vida não é os seus erros e acertos. O que define a sua vida não é de onde você veio, não é se a sua família tem pedigree ou não. O que define a sua vida não é o seu status financeiro, quanto dinheiro você tem na conta, ou se você é um doutor ou não. O que define a sua vida de verdade é o propósito eterno de Deus para você. Isso define a sua vida, isso define os seus dias, isso define aonde você vai chegar. Não importa de onde você saiu. Olha para a pessoa do lado e fala assim, meu irmão, a boa notícia é, não importa de onde você saiu, não importa de onde você veio, não importa a situação que você está, é o propósito de Deus que define a sua vida. Quem está entendendo isso diz amém. Porque senão você olha para a sua vida e fala, pastor, mas eu venho de uma família ruim, os meus amigos são ruins, a minha condição financeira é ruim, meus estudos são ruins. O que define a sua vida é o propósito de Deus para ela. Isso define a sua história. Quem está comigo ainda diz amém. Eu quero pontuar bem rápido 3 pontos que eu acho importante aqui, para que a gente possa ter uma maior compreensão. Primeiro, fazendo esse paralelo entre a nossa vida e a vida de Jefté, não deixe que as pessoas te definam pelo teu fracasso. Não deixe que as pessoas te definam pelo seu fracasso. Pare de dar ouvidos para quem não conhece a sua história. Tem um ditado que diz que só conhece o meu, Só conhece o meu sapato quem põe a pedra dentro. Como é que é esse negócio? Me ajuda aí. Só conhece meus calos. Não tem um negócio de uma pedra? Sério? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tira a pedra do sapato, põe o calo do sapato, porque daí vai ter o calo que vai... Deixa para lá esse ditado aí que não vai dar certo. Pare de ouvir críticas construtivas de quem não construiu nada. Irmão, tem gente que quer definir, rotular você pelos fracassos que você teve na vida. Lá em 1900, lá vai bolinha, você errou, falhou, e a pessoa insiste em te chamar pelo seu erro. Olha aqui para mim, não importa se o diabo insiste em te chamar pelo seu erro, Deus te chama pelo seu nome. Deus nunca vai te chamar pelo seu erro, Deus sempre vai te chamar pelo seu nome. Deus conhece o seu erro, mas Ele te chama pelo nome. O diabo conhece o seu nome, mas ele prefere te chamar pelo seu erro. Pare de dar ouvidos à voz de quem quer rotular você pelos seus erros do passado. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu fazer uma pergunta, você está em Cristo, irmão?
Você está em Cristo, irmão. Você está em Cristo, irmão. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não deixe que as pessoas julguem você pelo seu passado, pelo seu erro, pelos seus fracassos. Quem conhece a sua história é você, irmão. Você não se tornou o seu erro, não importa o tamanho dele. Você não se tornou o seu erro. Levanta, ergue essa cabeça, porque o que define você não é os seus erros e acertos. O que define a sua vida é o propósito que Deus tem para ela. Quem está me entendendo diz aleluia. Deixa o passado no passado. Quem olha o seu passado não está interessado em nada do seu futuro. E nós vemos, a Bíblia é um livro de fracassos. Você sabia disso? Você sabia? A Bíblia é um livro de fracassos, não de desistência, de fracasso. Porque o verdadeiro fracasso é quando você desiste. A Bíblia vai dizer e vai contar a história de Pedro que nega Jesus 3 vezes e volta a pescar. A Bíblia vai contar a história do fracasso de Sansão, que foi levantado para vencer os inimigos, mas se entregou a eles. A Bíblia vai contar a história do fracasso do rei Davi. A Bíblia vai contar a história do fracasso de Jonas. Esses homens, o que eles tinham em comum? Apesar do fracasso, eles não desistiram. Porque só fracassa de verdade, irmão, quem desiste. Só fracassa de verdade quem abre mão do propósito de Deus para a vida dele. Só fracassa de verdade quem deixa, quem desiste de viver aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Tem alguém me entendendo aí? Diz amém. Isaías 43:19 vai dizer assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha para esse irmão do lado, chacoalha ele e fala para ele assim: Deus está fazendo uma coisa nova. Se Deus está fazendo uma coisa nova, irmão, para de olhar para o passado, para de olhar para o erro, levanta. É o diabo que quer fazer você ficar olhando para o erro o tempo inteiro. É o diabo que quer fazer você ficar olhando para o erro e falando: ai meu Deus, agora não tem mais o que fazer, Deus não me quer mais, Deus não me ama. Não, irmão, Deus nunca vai desistir de você. Enquanto você estiver respirando, existe um propósito de Deus para a sua vida, e Deus não desistirá de você. Quem está entendendo isso diz amém. Segunda coisa, você está no lugar certo. Você prestou atenção que Jefité venceu em Tobi, e curioso que Tobi significa lugar de fracasso. Mas foi lá em Tobi que os líderes da cidade foram atrás dele para dizer para ele: olha, você precisa voltar para governar sobre nós. Então deixa eu te dizer um negócio, você está no lugar certo. Olha para esse irmão do lado e fala assim: você está no lugar certo. Você está no lugar certo, irmão. Tem gente que fala assim: ah pastor, eu acho que eu queria ir, eu acho que eu vou querer trocar de cidade, eu acho que é a família que eu nasci. Não, olha pastor, descobri qual é o meu problema. Meu problema é a minha família. Se eu tivesse nascido na família real britânica, a minha vida seria diferente. Concordo, pelo menos em algumas coisas seria diferente. Mas deixa eu te dizer, irmão, o que define a sua vida não é o seu meio familiar. O que define a sua vida não é erros e acertos. O que define a sua vida não é o lugar que você está. Então tira isso da cabeça e entenda: você está no lugar que Deus quis que você estivesse. Tobi significava lugar de fracasso. Jefité venceu no lugar de fracasso. Jefité venceu no lugar mais improvável. Não é o lugar que faz você, irmão, é você que faz o lugar que você está. Levanta essa cabeça. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para a sua história. Deus quer mudar você por completo. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Você está no lugar certo, na família certa, na cidade certa, no tempo certo. Quem pode dizer um amém aí? Jeremias 1:5 vai dizer assim, presta atenção: antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta das nações. Isso aqui é Deus falando para Jeremias. Mas olha aqui para mim, da mesma maneira que Deus falou isso para Jeremias,
Da mesma forma, Deus tem um propósito para mim e para você, que vem antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar o mundo, eu e você estávamos em Deus, vai dizer Efésios 1:4. E quando estávamos lá, Deus traçou um plano, um propósito para nós, para que quando nós viéssemos para cá, nós manifestássemos o propósito de Deus. Então presta atenção, irmão, você só veio para cá, você só veio para a terra, porque você foi chamado, escolhido, para viver um propósito que só você pode viver. Não, você não está entendendo isso não, Vaso. Você sabe quantas milhões de pessoas tem no universo? Acho que é 8 bilhões, né? Das 8 bilhões de pessoas que tem, existe um propósito de Deus que só você pode viver. Não, Deus não vai dar para outro, Deus não chamou um substituto, Deus escolheu você para isso. É para você viver isso. Deus escolheu você. E Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, eu te separei antes de você nascer, antes de você estar no útero da sua mãe, eu te escolhi e eu te designei. Da mesma maneira aconteceu comigo e com você. Talvez não para profeta das nações, mas com toda certeza Deus tem um propósito para cada um de nós. Ninguém nasceu e vem para a terra simplesmente para passear, irmão, simplesmente para cumprir tabela. Estava no céu, Deus falou: vai lá para a terra lá para ver o que dá. Não, irmão, você veio para cumprir um propósito específico de Deus aqui na terra. Diga amém. Agora a grande questão é, imagina se Jeremias, que veio para cumprir um propósito específico, falasse assim: não, eu não quero ser profeta, o negócio de profeta não está dando certo, esse negócio aí, o pagamento para profeta está pouco, vou largar a mão, e os reis levantam contra o profeta, quer matar profeta, não vou mexer com esse negócio de profeta não, eu quero mesmo é ser jogador de futebol. Imagina Jeremias, imagina que Jeremias treina, começa a treinar desde pequenininho, e ele se torna o Neymar do tempo dele, o maior jogador de todos os tempos no tempo dele. Imagina que Jeremias tivesse tido muito sucesso como um jogador de futebol no tempo dele. Ainda que ele tivesse sucesso como um jogador de futebol, ele teria fracassado na missão do propósito dele. Por quê? Porque nós acabamos de ler que Deus falou: eu te separei por profeta das nações. Da mesma maneira, Deus chamou você para algo específico, que somente você pode fazer. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa? Presta atenção. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa? Ela dar certo naquilo que Deus não chamou ela para fazer. A pior coisa que pode acontecer para o ser humano é você dar certo em algo que Deus não te chamou para fazer. Ah, pastor, e tem como dar certo naquilo que Deus me chamou? Com toda certeza, irmão, com toda certeza tem. Mas ainda que você dê certo naquilo que Deus não te chamou, você irá fracassar no seu propósito, na sua missão eterna. Você não veio para a terra por acaso. Olha dentro da bolita do olho desse vaso aí e fala assim: ô vaso, você não veio para a terra por acaso. Você tem um propósito eterno de Deus para a sua vida. Agora a pergunta que não quer calar, né? Será que você não está dando certo em algo que Deus não te chamou para viver? E sabe qual é o perigo de dar certo em algo que Deus não nos chamou para viver? É difícil de parar, porque está dando certo. Mas presta atenção, nem tudo que está dando certo, o céu está aplaudindo. Nem tudo que está dando certo, é certo. Nem tudo que está funcionando, é a vontade de Deus. É porque às vezes a gente tem um dogma, né? A gente pensa assim: não, se der certo é porque é de Deus. Não, irmão, às vezes vai dar certo e não é de Deus. Olha para o vaso e fala assim: às vezes vai dar certo e não é de Deus mesmo assim. Não, adolescente, né? Não, eu vou mandar uma mensagem. Se ele me responder, é porque é de Deus para eu casar com ele. Não, irmão, às vezes o Satanás vai responder, o inimigo vai infiltrar, vai responder, e não é de Deus. Fala amém aí, vaso. Porque Deus não está só naquilo que está dando certo, irmão. Tem coisas que dá certo que não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, não é o plano de Deus. O problema é que quando a gente vai insistindo, e até que uma hora dá certo, e a gente pensa: uau, deu certo, Deus honrou a minha fé, agora é hora de colher. Não, irmão, às vezes só deu certo de tão teimoso que você é, porque de tanto você teimar, uma hora vai dar certo. Mas entenda, você nasceu para viver um propósito
E qualquer coisa fora desse propósito, ainda que dê certo, é um fracasso. Qualquer coisa fora do propósito de Deus, ainda que dê certo, é um fracasso. Porque a vida não tem apenas os 80 anos que nós vamos viver aqui na terra. Existe a eternidade depois disso. E o propósito que nós vivermos de Deus agora, nesse tempo, vai determinar como as coisas vão acontecer para o lado de lá. Então, irmão, a coisa mais preciosa para a vida de uma pessoa, de um cristão, seria: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Existem 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa. O primeiro, presta atenção, os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa. O primeiro é o dia que a pessoa nasce, amém? É o dia importante, sim ou não? A gente até canta parabéns, né? Bate palma e tal. E o segundo dia mais importante, pastor, é quando casa? Não. Quando tem filho? Não. O segundo dia mais importante da sua vida é quando você descobre para que você nasceu. O primeiro dia mais importante é o dia que você nasceu. E o segundo dia mais importante é você descobrir para quê ou por que você nasceu. Deixa eu falar bem baixinho, só vai ouvir quem está ligado agora. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. O seu nascimento não é por acaso. Não teve uma conspiração do universo, não, irmão. Você é a resposta de Deus para alguém. Esse é o propósito da sua vida. Você só precisa entender como, de que maneira. Eu já entendi que eu sou a resposta para alguém. Alguns são respostas para cidades, alguns são respostas para nações, alguns são respostas para o globo todo. Mas a grande questão é: você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Alguns são a resposta de Deus para as crianças, como professoras, como educadoras. Não se esqueça disso. Você não é obra do acaso. Você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Imagine você ser a resposta de Deus para a vida de alguém, mas porque você decidiu fazer outra coisa, essa pessoa nunca ouvir a resposta de Deus que é você para a vida dela. Imagina alguém que está precisando de socorro, alguém que está gritando desesperadamente por socorro. O que essa pessoa precisa? De alguém que atenda ela, sim ou não? Imagina que você é a pessoa que tem que atender essa pessoa que está gritando. Deus enviou você para a terra simplesmente para ser a resposta para a vida de alguém. E essa pessoa, talvez, que você é a resposta para a vida dela, está gritando, e gritando, e gritando. E talvez você distraído, talvez tentando ser empresário, talvez mexendo com outras coisas, ou talvez nem fazendo nada, só tentando curtir a vida. Você não veio para cá para curtir a vida, irmão. Você veio para cá para ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Qualquer coisa fora disso, vai te fazer fracassar no seu chamado, no seu propósito. Quem está me entendendo diz amém. Se Jefité decidisse ser outra coisa, ele fracassaria no seu chamado. Mas ele decide ser exatamente aquilo que Deus o chamou para ser. Não é a vida que define o seu propósito. Tem gente que fala: não, eu vou vivendo aí, vou ver como é que Deus vai querer que eu faça. Não, irmão. Tem gente que até canta aquela música, né, daquele missionário, aquele missionário antigo. Como é que é o nome dele? Missionário bem antigão, que cantava aquela música, deixa a vida me levar, vida. Aí o que vocês estão rindo, gente? É o missionário Zeca alguma coisa. Tem crente que vai vivendo a vida desse jeito. Não, deixa a vida me levar, que daí nós vamos vendo. Não, irmão, não é a vida que leva você. É você que entende o teu propósito e organiza, direciona, conduz a sua vida mediante ao propósito que foi revelado no seu coração. Sai dessa história de que deixa a vida me levar. Você não nasceu para deixar a vida levar você. Você nasceu para ser resposta de Deus para alguém e para conduzir a sua vida dentro do propósito eterno de Deus. Quem está entendendo isso, diz aleluia. Isaías 26:3 vai dizer: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. O Senhor guardará em perfeita paz aquele que o propósito
está firme. Olha para o vaso e fala assim: está firme o propósito aí, vaso? Está firme? Qual é o propósito? Se você lembrar disso, já está bom, irmão. Eu sou a resposta de Deus para alguém. Eu não nasci por acaso. Jesus não nasceu para ser a resposta de Deus para nós, sim ou não? A Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Eu e você somos a resposta de Deus hoje, através de Jesus, para a vida das pessoas. Entenda isso em nome de Jesus. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Terceiro e último, não permita que o fracasso te roube do propósito. Jefité não deixou que o fracasso roubasse ele do propósito. Jefité estava fracassado, Jefité estava afundado, Jefité estava morando em um lugar de fracasso, com um bando de vadios ao seu redor. Jefité foi expulso, não tinha herança, não tinha família, não tinha nada. Jefité não tinha nada, mas Jefité tinha uma coisa apenas: a clareza de que ele havia nascido para ser a resposta de Deus para um tempo da sociedade. Ele sabia que ele tinha nascido para ser a resposta do eterno para a vida daquelas pessoas. Então ele sabia que não importava se ele estava no lugar de fracasso, não importava os erros e acertos, não importava quem era sua mãe, quem era o seu pai, não importava se a sua família tinha pedigree ou não, não importava nada disso. O que importava para ele era: eu nasci para viver um propósito e ser a resposta de Deus, e eu vou fazer isso. Eu sei que Deus vai me encontrar no momento certo, na hora certa, no tempo certo. A sua origem é maior do que a sua história. Efésios 1:4 vai dizer assim, presta atenção: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diga comigo: Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Vamos entender isso aqui? Onde você estava antes da fundação do mundo, irmão? Já começa por aí. Não, pastor, nem existia, você que pensa. A Bíblia está dizendo que você estava em Deus. Ah, pastor, que conversa é essa aqui? Que chá que você está tomando? Não, irmão, é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que Deus foi lá no Éden, formou um boneco do pó da terra e não soprou dentro do boneco. E quando Deus sopra, não vem vida por boneco. Foi isso, sim ou não? O sopro de Deus estava onde? Dentro dele, sim ou não? Da mesma maneira, irmão, eu e você éramos aquele sopro de Deus. Quando Deus sopra em Adão, Deus estava gerando vida, as centenas e milhares e milhões e bilhões de vidas que viriam através de Adão. Ou seja, antes de Deus soprar, aonde estava o fôlego de Deus? Dentro dele. Eu e você estávamos em Deus antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que nós fomos eleitos. Diga comigo: eu fui eleito. Não, diga forte, vaso: eu fui eleito. Você foi eleito. Vamos entender isso aqui? Existem duas coisas na vida da pessoa: a história e a origem. Diga comigo: história e a origem. História, do dia que você nasceu para cá, é a sua história. Do dia que você nasceu, seu pai e sua mãe já vinha, falava com você na barriga, ou não, né? Depende da sua formação familiar. Enfim, ali começa a sua história. Você foi crescendo, você foi sendo colocado sobre você limites, limitações. Não pode isso, não pode aquilo, dinheiro não dá em árvore. E foi sendo formado eu e você. Essa é a nossa história. Erramos, acertamos, caímos, levantamos. Do dia que nascemos para cá, essa é a nossa história. Mas existe a nossa origem. E quando que é a nossa origem, pastor? Da barriga da nossa mãe para trás. Essa é a nossa origem. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Então entenda algo aqui, Talvez você viveu a sua história, e a sua história, ela teve altos e baixos, erros e acertos. E talvez quando você olha para a sua história, presta atenção, você olha e você não se acha apto para viver o propósito de Deus, porque você olha para a sua história e fala: pastor, olha o tanto de erro que tem, como que Deus ainda pode me usar? Ei, olha aqui para mim. Quando Deus te escolheu e te chamou, Deus não fez isso olhando para a sua história. Quando Deus te elegeu, Ele fez isso olhando para a sua origem. E na origem,
você não tem erro. Na origem você é perfeito. Na origem você carrega dons e talentos. Na origem você carrega poder do Espírito Santo dentro de você. Quando Deus te chamou, não foi baseado na sua história. E sabe o que o diabo quer fazer, irmão? Quer nos fazer olhar apenas para a nossa história. Quando a gente começa a querer se levantar, ele fala assim: olha para a sua história. Olha quem você é. Olha quem você fez. Como que você vai? Não, não tem como. Você fez isso, você fez aquilo. Mas o texto está dizendo que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Sabe como isso aconteceu? Presta atenção. A ciência vai dizer que numa relação sexual, milhões e milhões de óvulos, eles correm para fecundar o óvulo. Milhões e milhões de possíveis vidas viriam. Você tem ideia de por que foi você que chegou primeiro, irmão, e fecundou o óvulo? Você já parou para pensar nisso? Por que foi você? A esperma? É que eu não queria falar essa palavra, pastor. Credo, que palavra. Que pastor, meu Deus. Não, está certo, eu que equivoquei. Dentro da relação sexual, você está entendendo? A questão era milhões e milhões de possíveis vidas. Não, isso aqui não estou falando nada demais, não, irmão. Isso aqui é a quinta série do ensino fundamental, tá, Vaso? Tem gente que fala assim: ai, o pastor está falando coisa. Não, irmão, isso aqui é a quinta série. Eu sei porque eu fiz 4 vezes. Fiz a faculdade lá, fiquei fera nesse negócio. Se tem um trem que eu sei, esse negócio aí. Olha aqui para mim. Isso é outra história que eu conto para vocês outro dia. Olha aqui para mim. O que levou você a chegar primeiro, irmão? Você já parou para pensar nisso? O que levou você a chegar primeiro? Porque depois que você nasceu, todos nós já falamos isso. Por que foi eu que nasci? Por que não veio outra pessoa no meu lugar? Olha, não sei fazer nada de bom. Já falamos isso, sim ou não? A questão é: por que foi você que fecundou o óvulo? Por que foi você que chegou primeiro? Diga assim comigo: Deus me elegeu. Sabe como funcionou isso? Irmão, Deus é onisciente. Sabe o que significa? É que dentro daqueles milhões e milhões de possíveis vidas, Deus olhou e viu cada uma delas. Deus olhou cada um, o que eles poderiam se tornar, o que eles poderiam ser. E dentro daqueles milhões e milhões de possíveis candidatos, Deus olhou para você e disse: é você que eu vou eleger, que eu vou votar para me representar na terra nesse tempo. Você consegue entender isso, irmão? Isso desmonta qualquer conversa daquela: eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Por que Deus não escolhe outra pessoa? Não, irmão, Deus escolheu a pessoa certa. Deixa eu te dizer, talvez é você que ainda não entendeu a sua origem, porque você está mergulhado na sua história. Você está mergulhado na sua história de fracasso, na sua história de limitações. E quando você vem, e aí a Bíblia fala que você é mais que vencedor, você fala: eu não consigo me enxergar assim. Você não consegue, porque você está olhando para a sua história. Mas Deus te convida a você olhar para a sua origem, porque na sua origem tinha algo tão extraordinário dentro de você, que Deus elegeu você. Deus escolheu você. Deus votou, irmão. Quando a gente vai ter as eleições agora aqui um dia, toma cuidado aí quando você vai votar. Mais para frente nós fala disso. Mas presta atenção, quando Deus votou em você, Deus olhou, irmão, e foi o próprio Deus que decidiu. Quando a gente vota num candidato, ele fica eleito por 4 anos, sim ou não? 4 anos, vai lá, para que é? Para representar você, sim ou não? É para isso que a gente vota no candidato. Deus elegeu você, irmão, sabe por quê? Porque Deus quer que você o represente nesse tempo, nessa era, nesse momento. Representar como, pastor? Através do propósito que Ele já definiu para você. É isso que Deus tem para você, irmão. Mas o diabo constantemente quer fazer você olhar para a sua história. Para a sua história de dor, para a sua história de fracasso, de limitação. A Bíblia conta uma história, eu vou encerrar aqui. De um menino que ele tinha uma origem extraordinária.
Mas quando ele nasce, ele tem uma história parecida com Jefté. Quando ele nasce, o pai dele tenta esconder ele. Olha aqui para mim. Esse menino se chamava Davi, porque o rei Davi também era filho de um relacionamento extraconjugal que Jessé teve. Então, quando Davi nasce, a Bíblia diz que Jessé coloca Davi para cuidar de umas ovelhas longe da casa dele. Davi nunca tinha entrado na casa do pai, exceto no dia em que o profeta mandou chamá-lo, porque falou assim, ó, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Porque o desejo do coração de Jessé, que era pai de Davi, era o quê? Davi, você vai ser um ótimo pastor de ovelhas. Eu tenho aqui, Davi, um plano perfeito para você. Você vai ser um pastorzão de ovelha, Davi. Você vai cuidar de cada ovelha, Davi. Fica lá, Davi, cuidando das ovelhas. Esse era o plano dos pais de Davi. Isso foi o que a história de Davi estava contando para ele. Só que existia uma origem na vida de Davi, como existe na minha e na sua vida. E um dia o pai de Davi falou assim, ó, vai lá levar queijo para os seus irmãos na batalha, que eles estão, vai lá ver como é que eles estão, leva queijo para eles, leite, pão, e vem me trazer notícia. Quando Davi chega na batalha, Davi escuta um gigante gritando assim, não tem homem em Israel para lutar comigo? E quando Davi chega, os historiadores dizem que ele tinha aproximadamente 16 anos. Para você ver o encontro da origem com a história. A Bíblia diz que os soldados estavam todos escondidos atrás das barricadas. Quando Davi escuta aquilo, Davi não era um homem de guerra, Davi não estava no exército, ele era franzininho, pequeno. Quando ele escuta o gigante afrontando, ele fala assim, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Sabe o que aconteceu nesse momento? O encontro da origem com a história. A história que os pais de Davi contavam é, você vai ser um bom pastor de ovelhas. Mas a origem, Deus tinha estabelecido, você vai ser o maior rei da história de Israel. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Não importa qual é o momento que você está vivendo. Existe uma diferença entre a sua história e a sua origem. E o diabo quer fazer você enxergar a sua história constantemente. Mas Deus está chamando você para você voltar a olhar para a sua origem. Você foi eleito pelo próprio Deus. Você não é uma pessoa comum. Você foi eleito pelo Deus vivo para esse tempo, para esse momento, para esse exato momento da história. Deus elegeu você. Não foi qualquer pessoa que elegeu você, irmão. Foi o próprio Deus. Quando Deus olhou em todas as possibilidades, Deus viu que você, dentro daqueles milhões de pessoas, era o que mais tinha condições de representá-lo nesse momento. Agora a grande pergunta é, será que Deus errou? Deus não erra, irmão. Deus é perfeito. Talvez é você que ainda não descobriu a sua origem, mas Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Quando Deus elegeu você, Ele sabia o que estava fazendo. Talvez nós fomos tão conformados pela vida, tão amassados pela vida, que nós perdemos a sensibilidade de olhar para a nossa origem. E tudo que importa para nós é a nossa história. Quando olhamos para a nossa história, tem dor, tem vergonha, tem fracasso, e a gente olha, e a gente pensa, eu não sou capaz. Deus elegeu você. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, Deus elegeu você. Olha para essa pessoa e fala assim, eu desejo que você hoje tenha um encontro com a sua origem, para que a sua história nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. A Bíblia vai dizer que os líderes foram atrás de Jefté. E naquele momento, a história de Jefté dá lugar à sua origem. Ele havia sido escorraçado da cidade. Os irmãos os desprezaram. Ele estava vivendo em um lugar chamado Tob, lugar de fracasso. Não tinha perspectiva nenhuma. Mas a origem o encontrou lá onde ele estava. E o desejo do meu coração hoje, a minha oração hoje, é para que a sua origem encontre você. Você não nasceu para ser uma pessoa comum.
Você nasceu para fazer algo extraordinário. Você nasceu, você carrega algo dentro de você. Irmão, o próprio Deus escolheu você. Deus olhou para toda a sua vida. Deus olhou para toda a tua jornada. Deus olhou para toda a sua trajetória. Deus não se enganou ao escolher você. Ele sabia de cada erro. Ele sabia dos seus efeitos. Ele sabia de tudo. E mesmo assim, Ele escolheu você. Deus não se enganou. Você carrega algo poderoso de Deus dentro de você. Feche seus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, como nós dependemos do Senhor. Às vezes queremos fugir do Senhor, às vezes queremos fugir do teu propósito, às vezes queremos fugir do teu plano, mas a grande verdade é que nós somos dependentes do Senhor. Feche seus olhos aí. Deixa eu te contar algo. Imagina, com seus olhos fechados, imagina aqui no lixão de Rondonópolis. Tem ali um lugar onde o pessoal joga lixo lá e leva os caminhões com lixo. Imagina que por acidente umas sementes de lírio caem no meio desse lixão. E esse lixão é um lugar de extremo mau cheiro, as aves voando em cima procurando alguma carniça. Mas aquelas sementes encontram o solo, e mesmo em um lugar totalmente desprovido de beleza, desprovido de qualquer tipo de condições, aquele lírio começa a crescer no meio do lixão, no meio daquele lugar terrível. A pergunta é: aquele lírio que nasceu, ele vai ter cheiro de lixão ou ele vai ter cheiro de lírio? Não importa o lugar à volta daquele lírio, o lírio sempre vai ter cheiro de lírio. Por quê? Porque aquilo que está à volta dele não muda a sua essência. Deixa eu te dizer algo, irmão de Deus, para a sua vida. Não importa o lugar que você foi plantado, não importa o lugar que você nasceu, não importa as dificuldades à sua volta, a sua essência não muda. A sua essência não muda. O propósito de Deus para a sua vida continua o mesmo.
posso terminar esse culto sem antes orar por algumas pessoas. Eu até queria já terminar logo, direto aqui, mas não posso. Pode continuar aqui, por favor, mas eu não posso. Você que entende, pastor, eu entendo que tenho vivido dias conturbados.